Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é acentuação, módulo 3, páginas 13 a 17. Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Vamos lembrar então o que são monossílabas. Monossílabas são palavras que são formadas por apenas uma sílaba. Você já estudou que as palavras com apenas uma sílaba são classificadas monossílabas. Agora você vai estudar as situações em que as palavras monossílabas recebem acento gráfico. Quando uma palavra monossílaba ela vai receber acento gráfico, nós dizemos que ela é uma monossílaba tônica. E quando ela não recebe acento, nós dizemos que ela é uma monossílaba átona. Átona quer dizer que não é tônica. Observe a cena a seguir, leia a frase abaixo dela e responda às questões. A mãe de Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Contorne na frase acima as palavras monossílabas. Então, vou pegar uma marca-texto aqui e vou acompanhar com vocês. Olha só. A gente tem o a, que é um artigo e é uma palavra e é monossílaba. O da, que é uma preposição com o artigo a, que também é uma monossílaba. O da, que é do verbo dar. O que é o artigo. No, que é um substantivo. O no, que é uma preposição. E o do, que também é uma preposição. Bom, então olha só, nós identificamos então aqui todas as palavras monossílabas, ou seja, faltou mãe, olha só, professora, tá bem que eu vi a tempo. Nós então identificamos aqui todas as palavras que são monossílabas, ou seja, que possuem apenas uma sílaba. Releia as palavras abaixo, retiradas da frase e depois ligue-as à informação correta sobre as pronúncias delas. Então, olha só. O da, esse da aqui, é a mãe da Aline. O som do da é forte ou é fraco? Tá? Pronúncia forte ou pronúncia fraca? Nó, forte ou fraca? Da, forte ou fraca? E o no, forte ou fraca. Você pode perceber que as palavras monossílabas podem ter pronúncias forte ou fraca. As palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas de tônicas, forte. E as palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas átonas, fraca. 2. As palavras monossílabas tônicas da e nó da frase da página anterior recebem acento gráfico. Veja a seguir outras monossílabas tônicas. Então, olha só. Lá, gás, ré, mes, ti, lis, dó, nós, tu, pus, reis, céus e sóis. Assinale com o X a alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Bom, professora, você falou no início da aula que as monossílabas tônicas são acentuadas. Nem todas são, tá? Então, todas recebem acento gráfico? A gente verificou aqui nesse quadro que não, nem todas recebem acento gráfico. Então, por que umas recebem acento e outras não? Porque na regra de acentuação das palavras monossílabas, a gente só acentua as que terminam em a, e o e os plurais, as, es e os, e em ditongos abertos, ei, el e oi, e os seus plurais. Recebem acentos por ser. Então, olha só o exemplo. Gás, né, terminou com as. Mes, terminou com es. Dó, terminou com O. Réis, tem o ditongo aberto. Céu, tem o ditongo aberto. E sóis, tem o ditongo aberto. As monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, o da e o no. Observe o esquema a seguir.
is. E is, né? Ti e bis e u. Tu e pus. Então, a gente já sabe que se só acentuam com essas terminações. Então, se a palavra monossílaba terminar em i, em u e seus plurais, ela não vai receber acento gráfico, mesmo sendo tônica, ok? Acentuação gráfica das palavras oxítonas. As oxítonas são palavras em que tem duas ou mais sílabas, sendo que a última sílaba é a sílaba forte, certo? A sílaba tônica é a última. A regra de acentuação delas é bem parecida com a regra de acentuação das monossílabas. Então, fica mais fácil da gente entender. Você já sabe que as palavras oxítonas recebem essa classificação por causa da posição da sílaba tônica, a última. Mas será que todas as oxítonas recebem acento gráfico? Então, vamos verificar. Leiam essas palavras: amor, Belém, ninguém, sofá, cristal, patê, lilás, papéis, sutil, através, avós, escarcéu, jardim, picolé, herói, paiol, maiô, parabéns, luar, ali e chapéu. Todas essas palavras são oxítonas. Então, assinale com o X a alternativa que apresenta a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Por que todas são oxítonas? Porque todas têm a última sílaba sendo a sílaba forte, né? A sílaba tônica. Cristal, patê. Eu devia ter feito isso enquanto lia, mas eu estou fazendo agora para vocês visualizarem que todas possuem a última sílaba tônica. Escarcéu, jardim, picolé, herói, paiol, maiô, parabéns, luar, ali e chapéu. Bom, todas essas palavras, elas são acentuadas? Olha só, não, né? Amor não tem acento e é oxítona. Que mais? Sutil não tem acento e é oxítona. Jardim, paiol, luar, ali. Então, não são todas acentuadas. Qual é a terminação das palavras que recebem acento gráfico? Então, olha só. Em, a, e, as, eis, es, os, el, oi, o, ens e el. Bom, para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação da palavra, assim como fizemos nas palavras monossílabas. Então, olha só, as oxítonas que são terminadas em a, e, o e em e os seus plurais, e nos ditongos abertos ei, el e oi e seus plurais, recebem acento gráfico, como sofá, patê, maiô, ninguém, papéis, escarcéu e herói. Observe o esquema a seguir. Então, olha só. I e U, de novo. Siri, lambaris, maracatu e urubus. São palavras oxítonas, porém elas terminam em I, U e seus plurais. Então, nesse caso, mesmo ela sendo oxítona, ela não vai ser acentuada, certo? Atividades. 1. Leia o poema a seguir e responda às questões. Sol e flor. De cor de mel, um raio de sol. De cor do céu, a flor tão só. Tão só eu vim, tão só eu sou. O raio e a flor ao pôr do sol. Primeira questão oral. A cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? Segunda questão oral. Que cores vêm à sua mente ao imaginar essa cena? Letra C.
Leia duas palavras monossílabas do poema que recebem acento e justifique por que elas foram acentuadas. Por que foi acentuada a palavra céu e por que foi acentuada a palavra só? Certo? 2. Leia o poema a seguir e responda as questões. Maritaca. Olá, Maritaca, onde vai a senhorita? Tão dengosa, tão catita, vestida verde esmeralda. E esse ar de peralta? Colar de bolas, anel, penacho no chapéu, olhar cheio de mel, vai paquerando o papagaio. Questão oral. O que você achou desse poema? B. Contorne no poema as palavras que rimam entre si. Então, para a gente ver as palavras que rimam, vamos olhar as últimas palavras de cada verso. Lembra que verso é cada linha de um poema. Letra C. Releia essas palavras que rimam entre si e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Então, eu tenho aqui anel e chapéu. Qual é a posição da sílaba tônica nas duas palavras que você contornou? Como elas são classificadas? Será que são monossílabas, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Explique por que o chapéu recebe acento gráfico e a palavra anel não recebe acento gráfico. Bom, olha que rápido que foi hoje. Essas são as atividades de hoje. Respondam com atenção, envie suas dúvidas caso haja e envie suas respostas no Google Classroom. Não é no Google Classroom, é no Class App. Aqui a professora não arrumou, mas eu vou arrumar na próxima aula, tá bom, gente? Então envie as atividades no Class App, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!